Olá, muito boa tarde. Entidades públicas, privadas e do setor social constituíram uma rede nacional para defender e demonstrar a importância dos primeiros anos no desenvolvimento da pessoa. Primeiros anos, a nossa prioridade é o nome da campanha, que vai estar no centro do programa Eclésia de hoje, onde contamos com a presença de Paulo Nanita, administradora executiva da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, e Dulce Rocha, presidente da direção do Instituto de Apoio à Criança. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia nas vésperas do Dia Mundial da Criança e por isso trazemos este tema aqui a debate. E começava por lhe perguntar, doutora Paula Nanita, que diagnóstico levou a que lançassem esta campanha, primeiros anos, a nossa prioridade? Esta campanha insere-se numa campanha mais vasta a nível europeu, que é promovida por um conjunto de 4 organizações europeias, a Eurochild, a European Public Health Alliance, o Home Education Fund e a International Step by Step Association. Portanto, é uma campanha que emana da sociedade civil e que parte do reconhecimento de que na Europa ainda temos níveis de pobreza infantil muito altos, por um lado, e por outro, a nível geral, temos uma grande distância entre o que hoje se sabe a partir da ciência, da evidência científica, sobre a importância dos primeiros anos de vida e aquilo que temos na realidade, nas práticas, nas políticas, e portanto é preciso superar esta grande distância entre o conhecimento e a realidade. A campanha europeia visa 9 países, sobretudo, entre os quais está Portugal, e quer a Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, quer o Instituto de Apoio à Criança, somos associados da Eurochild e por isso... E estão entre as várias entidades que promovem esta campanha. Fizemos questão de aceitar com gosto este repto de lançar a campanha no país e já conseguimos congregar já muitas outras entidades, já mais 20, mas que representam milhares de organizações a nível de Portugal. Portanto, os motivos em Portugal são os mesmos. Há uma grande distância, uma enorme distância entre o que sabemos hoje sobre a importância dos primeiros anos de vida a partir da ciência. O cérebro desenvolve-se a uma velocidade extraordinária nos primeiros 2 anos, 80% fica estruturado. Nessa estruturação, as relações de qualidade com os cuidadores fundamentais são absolutamente críticas para essa estruturação e nós temos ainda políticas e práticas que não reconhecem isto. Se compreendessem bem isto, estaríamos num ponto diferente. Porque deixam, de facto, esse desenvolvimento nos primeiros anos ao cuidado e à autonomia de cada família, sem programas, sem olhar, de facto, à importância que têm esses primeiros anos. Estamos a falar dos primeiros 1000 dias, não é? Dos primeiros 1000 dias. A família é absolutamente fundamental nesse período, mas o assunto não se esgota na família, porque toda uma sociedade precisa de estar ciente de que é preciso uma rede de suporte, é preciso políticas de equilíbrio da vida profissional e familiar, é preciso que os primeiros anos de vida sejam também considerados um período educativo e não seja simplesmente o alimentar e o mudar a fralda, que as crianças não é só porque são engraçadas que merecem a nossa atenção, é porque de facto ali se joga a sua estruturação, os seus fundamentos como pessoa e não voltamos a ter na vida nenhuma oportunidade tão boa. Portanto, por isso é que lhe chamamos uma oportunidade de ouro como aquela. Doutora Dulce Rocha, estes primeiros 1000 dias depois têm consequências enormes nos seguintes dias e acredito que o Instituto de Apoio à Criança, através também dos projetos que tem, colhe muitas consequências negativas do não cuidado nesses primeiros anos. Sem dúvida. E como dizia a doutora Paula Nanita, cada vez se sabe mais sobre os primeiros anos de vida. O Instituto de Apoio à Criança nasceu com um grande defensor do investimento, da intervenção precoce necessária para que as crianças fossem felizes e dessem origem a adultos felizes. Foi o Dr. João dos Santos, que foi um pioneiro no entendimento dessa tese, que é uma tese que se verifica cada vez mais forte e robusta, e realmente,
como membros da Eurochild, achámos que era absolutamente fundamental juntarmos os esforços para consciencializar ainda mais sobre a necessidade desse investimento nos primeiros 1000 dias. E verificamos que, de facto, quando há crises, muitas vezes há esta contradição. Já temos consciência de que é necessário investir e desinvestimos. O que é um paradoxo terrível, não é? Está a acontecer agora? Um pouco, porque aquilo que se esperava era realmente um investimento muito grande e, por exemplo, nós aprovámos já a Child Guarantee, a nossa Ministra da Segurança Social empenhou-se, mostrou uma grande adesão a essa ideia e a União Europeia pura e simplesmente ainda não há verbas para esse investimento. Está a ver, portanto, já na outra crise, em 2011, isso se verificou. Eu fiz parte de um grupo de trabalho nessa altura que fez uma série de recomendações para a intervenção precoce, no âmbito da saúde, no âmbito da assistência social e da proteção social, no âmbito da educação precoce, uma série de recomendações que foram feitas para investir nas crianças e realmente houve cortes nessas áreas, houve cortes na educação, todos sabemos isso, não é? Na saúde, portanto, há muito essa ideia de que com as gorduras do Estado temos de cortar onde é mais fácil e não pode ser. As consequências serão depois muito negativas. Nós depois vamos ver essas consequências a seguir. E o Estado vai pagar muito caro tudo aquilo que não fez. Por exemplo, a educação é um investimento que nós todos sabemos e temos consciência que quanto mais cedo as crianças puderem beneficiar de uma aprendizagem, puderem, no próprio jardim de infância, as crianças ficarão com uma capacidade superior a mais tarde ficar com competências que lhes vão servir a toda a vida, não é? E esse investimento não se faz. Nós, nas nossas populações mais vulneráveis, nos nossos projetos, temos verificado que isso acontece. Por exemplo, aquela instituição de que falava há pouco a doutora Paula sobre os Roma, nós temos a população cigana, nós temos um grande investimento nessa área e realmente foram muitos desses jovens que não tiveram acompanhamento precocemente, foram os primeiros a abandonar a escola. Portanto, isto parece-me tão óbvio, não é? Sim. E acredito que também justifica esta atenção aos primeiros anos, se olharmos muitas vezes aos tratamentos psicológicos que temos de fazer em idade adulta através do método que é recuperar traumas de infância, não é? E é muito mais caro. Exatamente. E é muito mais caro, porque se nós prevenirmos... E humanamente muito doloroso, não é? É a questão da prevenção. Se nós prevenirmos, depois não temos de tratar os traumas e isso realmente é dispendioso para a sociedade, até sob o ponto de vista económico. Sim. Por isso é que é necessário uma visão integrada. Quando nós dizemos, mas não podemos investir só na escola, porque também temos de investir na saúde e também temos de investir na educação, obviamente, mas quer dizer, não podemos desprezar nenhum, porque senão não investimos em nenhum, não é verdade? Aliás, foi o lema que ninguém pode ficar para trás, nenhum destes setores pode ficar para trás também neste tempo. E, doutora Paula Nonita, observou-se de facto um esquecimento destes primeiros anos por causa do combate à pandemia? Na pandemia sofremos todos, não é? Com a pandemia sofremos todos e obviamente com os confinamentos e com a suspensão de muita atividade económica, as pessoas empobreceram mais e aumentou a tensão dentro de casa, as crianças perderam oportunidades na relação com os pares e então aquelas que não tinham meios telemáticos em casa ainda perderam mesmo a oportunidade de seguir aulas ou de ter estimulação via internet, portanto a pandemia não vai facilitar nada, obviamente.
Mas o problema é pré-pandemia e continua para além da pandemia, porque, repara, nós em Portugal nem sequer sistematizamos informação sobre as crianças entre os 0 e os 3 anos. Não temos informação publicada de quase natureza nenhuma entre os 0 e os 3 anos. Nós, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, tivemos uma grande bandeira e um grande progresso como país, que foi o esmagamento da mortalidade infantil. Éramos quase os campeões da mortalidade infantil nos anos 60 e chegámos aos anos 90 a ser dos melhores, mas passámos a nascer no hospital. Mas depois disso não fizemos mais nada. Os primeiros anos ficaram ali praticamente esquecidos, ficaram num limbo. E isto porque nós, como país, não percebemos ainda que nos formamos como pessoa naquele período. Ali são os fundamentos fundamentais. A programação acontece aí. A programação acontece aí. Não é só nos efeitos da saúde ao longo da vida, que, como estavam a referir, que uma boa educação para a saúde, um bom diagnóstico precoce, uma boa intervenção precoce, podem dar ganhos de saúde como população ao longo de toda a vida, e com isso temos menos hospitalizações, menos mortes prematuras. É também, obviamente, no campo da escolaridade, da empregabilidade, há efeitos nessas áreas todas. Nós, na Fundação Nosso Senhor de Bom Sucesso, patrocinámos um estudo há 2 anos, feito pela Nova Business School of Economics, e nesse estudo foram reunidas as conclusões de 39 estudos a nível internacional sobre projetos que incidam exatamente sobre a gestação e sobre estes primeiros 1000 dias de vida, sobre os primeiros anos de vida. Encontramos efeitos na escolaridade, na empregabilidade, na economia, na saúde ao longo da vida, na generalidade dos países, onde houve intervenções a privilegiar este período. E a relação, em regra, é por cada euro investido, há 7 ou 10 de retorno na sociedade. Muito bom. Isto, de um ponto de vista economicista, também compensa, também paga. E que intervenções são necessárias? É muito neste conjunto de educação que configura logo, quer como é um período de estimulação fundamental, e a relação com educadores e a relação com pares. E isso consegue-se com a possibilidade do acesso, por exemplo, às creches? Sim, para todas as crianças, às creches e outras formas. Jardins de infância. Sim, e nos 3, 6 anos, jardins de infância. E a consideração de que o período de creche é um período educativo também, não é só um período social. Nós, em Portugal, ainda temos creche, a nível, por exemplo, público. Ainda temos creche porque os pais trabalham os dois e porque é uma necessidade social. Ainda não reconhecemos como país que entre os 0 e os 3 há um trabalho educativo que se faz dentro da creche e que é fundamental, porque aqueles anos a criança é uma esponja. Os próprios educadores de infância lutam muito pelo reconhecimento dessa contribuição extraordinária que podem dar. E até pelo conhecimento profissional também deles enquanto educadores, não é? Eles lutam muito por isso, porque ainda há essa decalagem, não é? Esse reconhecimento da ciência, mas depois há uma prática que não corresponde. Aliás, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU vem dizer que Portugal tem leis muito boas e que há uma distância muito grande na sua aplicação, vem falar muito nisso. E realmente nós também fizemos um documento na altura sobre as relações afetivas, em 2008, 2009, em que preconizávamos que na lei houvesse um reconhecimento do direito da criança à preservação das relações afetivas profundas, e nessa altura citámos o Cyrulnik, que fala muito nas milhares, milhões de sinapses que há nos primeiros anos de vida, não é? E nessa altura lembro-me que reunimos uma série de especialistas, entre os quais o professor Gomes Pedro, de que falávamos há pouco, o professor Emílio Salgueiro, o Daniel Sampaio também, para depois se ver as consequências que havia na adolescência, e todos estavam de acordo na necessidade de desenvolver e de tornar quase obrigatória ou natural a intervenção precoce nesses primeiros anos de vida, nos primeiros 1000 dias, realmente. E de facto,
O que é que as ONGs podem fazer? É esta pressão e com a vossa ajuda, evidentemente. Colocando o tema, de facto, no centro da discussão pública, não é? Exatamente. Quer dizer, nós não temos aquele poder de legislar, como os senhores deputados. Já tem muitas organizações que estão envolvidas nesta campanha. Mas este conjunto de organizações a pressionar, a falar disso, a sensibilizar, é importante. Acredito, no entanto, que mesmo a própria opinião pública, nós como família, todos, né, olhamos para os primeiros anos de vida, para os primeiros 1000 dias, se calhar como só com aquela necessidade de proteção. Mas é preciso ir muito além disso. Exatamente. A tal intervenção que propõe, o estímulo que propõe, é ir muito além disso, não é? A visão da campanha é, de facto, conseguir esta consciencialização, a partir até das evidências científicas. Se eu estiver consciente, e se trouxermos isto para as nossas mesas de jantar, para as nossas rodas de amigos, para a nossa família e para a sociedade em geral, se eu estiver consciente que a neuroplasticidade do cérebro, que é este palavrão, que é a capacidade de, no fundo, de o ambiente e das influências ambientais moldarem o nosso sistema nervoso e, portanto, depois também a configuração de todas essas sinapses entre os neurónios, que entre os milhões de neurónios que temos logo, e que se chama arquitetura do desenvolvimento cerebral, são feitos esmagadoramente naqueles 2, 3 primeiros anos de vida, e que a neuroplasticidade é máxima aos 2 anos, depois no resto da vida já é menor. Quer dizer que nós não vamos ter nunca outra oportunidade tão boa, não quer dizer que não tenhamos mais oportunidades, mas nunca vamos ter uma oportunidade tão boa quanto aquela de nos cuidarmos como pessoa. A empatia, a confiança no outro, o amor, a capacidade de acreditar, porque tenho adultos que estão lá quando eu preciso e eu vou ser capaz de, com esse vínculo, reproduzir esse vínculo depois nas minhas relações futuras, joga-se naquele período de vida. Essa questão da aprendizagem do vínculo é naquele período de vida, já não é mais tarde. Isto é fundamental, trazemos para todas as nossas mesas, além de, obviamente, queremos influenciar políticas e investimentos em prol desta idade. Pode não ser irreversível para o próprio, não é? Portanto, a pessoa pode recuperar com mais carinho, com mais amor. Vemos isso, por exemplo, nas crianças adotadas. E há histórias também nesse sentido. E há histórias de crianças que recuperam, evidentemente. Não vamos mas depois vai-lhe ser difícil reproduzir aquilo que não teve. Claro que também não podemos ser injustos, porque, por exemplo, nas crianças maltratadas, disse muitas vezes que porque depois uma criança maltratada pode ser maltratante. Geralmente não é bem assim, reproduz também muito o género. Não podemos ser injustos com as crianças maltratadas, não é? Portanto, o que nós queremos é que lhe seja mais fácil a vinculação também, por causa de ter essa vinculação, não é? E, de facto, com a intervenção a nível das políticas públicas, mas também a nível das famílias, não é? Para criar este ambiente positivo junto às crianças. Aquela relação de afeto que pode depois evoluir no sentido, por exemplo, da compaixão, de que estava a falar, da empatia, da compaixão, de que fala o Papa Francisco também, não é? Portanto, nós temos uma obrigação moral de tudo fazer para que as nossas crianças, sendo felizes e tendo condições de bem-estar, possam reproduzir depois esses modelos na sua vida adulta, não é? Doutora Paula Nonita, que projetos vão concretizar esta campanha, primeiros anos, a nossa prioridade? Mais do que temos projetos autónomos no quadro da campanha, feitos de propósito no quadro da campanha, o que aqui tentámos foi uma coligação vasta, de facto, de entidades que, tendo uma percepção aguda de que a coisa está assim, não é? Que há ainda uma distância muito grande em relação ao conhecimento e que já cada um de nós, a solo, já tem esta voz há muito tempo, mas talvez juntos consigamos chegar mais longe e tocar todas as famílias e decisores e empresas que possam investir e, portanto, despertar a sociedade. O que fizemos foi juntar agendas, mais do que criar alguma coisa especial, alguma ação nova, foi juntar agendas e dar-lhe palco para cada ação que está nesta agenda comum possa ser uma oportunidade de falarmos sobre isto e de aprofundarmos este tema e com isso envolvermos
outras pessoas e cada vez mais, e toda a sociedade, no despertar coletivo para isto. Vou-lhe dar, por exemplo, um exemplo de uma das coisas que Portugal chama a atenção de não ter percebido ainda quase nada sobre este tema. E já muito fizemos como país. Mas nós ainda temos, das crianças que, por exemplo, são retiradas às famílias por uma necessidade de proteção, bebés entre os 0 e os 3 anos, 97% deles estão colocados em instituições e não em ambientes familiares. E as instituições, por melhor que sejam, têm muita dificuldade de trabalhar esta questão do cuidado vinculado, não é? Da vinculação. Porque há turnos entre o pessoal, porque a criança adormece com uma pessoa e acorda com outra e portanto, toda a estimulação é muito difícil ter um adulto de referência. E isto é um indicador gritante de que Portugal não percebeu a essencialidade desta vinculação segura que se estabelece nestes primeiros anos. Eu perguntava-lhe também, doutora... Não é? E a demora. E a demora, sim. Demora. Curiosamente, estava a olhar aqui para uns dados a propósito daquela Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, onde mostra que, de facto, 20% está em crianças e jovens, e o próprio Dr. Edmundo Martinho, que coordena a estratégia, disse recentemente, numa entrevista à Eclésia Renascença, que é preciso colocar todas as fichas nas crianças, foi a expressão dele. Sem dúvida. Eu acho que isso já é uma percepção muito boa. E o Dr. Carlos Farinha Rodrigues também diz o mesmo. Portanto, há já um consenso sobre isso, não é? Agora, vamos lá ver se a prática depois corresponde às palavras. Porque às vezes sente o envolvimento das organizações, desde logo, neste projeto, nesta campanha conjunta? Eu penso que ainda não há muitos sinais desse investimento nas ONGs. Não é? Nós temos uma visão muito estatizante às vezes. Ainda ontem foi o dia das crianças desaparecidas e falei sobre isso. Realmente há já diretivas comunitárias no sentido de cada vez haver uma maior ligação, uma cooperação entre as organizações não governamentais e as instituições oficiais, e depois na prática isso não se verifica, mas fico sempre muito contente quando ouço, porque fico logo com essa expectativa, mais até do que esperança, não é? Uma expectativa já mais forte de que isso venha a verificar. Nós temos uma história de organizações não governamentais com algumas dificuldades financeiras, exatamente porque não é dada a devida importância às organizações. Mas agora, a pobreza realmente é gritante, não é? Há bolsas de pobreza que depois tudo dificultam, evidentemente, não é? E de facto, nós temos a obrigação de, na nossa Europa, vermos com outros olhos quem é mais vulnerável, não é? Nós temos agora a crise dos refugiados, temos o Estreito de Gibraltar e vem-nos menos casos, mas de qualquer forma é qualquer coisa que não nos pode deixar indiferentes. Não é? E esperemos que com esta campanha também surjam novos alertas para essas bolsas de pobreza. O nosso tempo infelizmente chegou ao fim, desejo que de facto a campanha tenha os seus frutos e rapidamente. E só para quem nos está a seguir, falou do Dia das Crianças Desaparecidas, que é 26 de maio, não é? 25 de maio, portanto um dia anterior em relação ao qual gravamos. Nós vamos emitir este programa no dia 31, nas proximidades do Dia Mundial da Criança, para que de facto este tema também possa marcar o assinalar deste Dia Mundial da Criança. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Deixo-lhe ainda o convite para passar o Dia Mundial da Criança com crianças do bairro 6 de Maio, na Amadora, através da nossa emissão de amanhã. Antes, acompanhe a edição da rádio na Antena 1 pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.